Eu sou como uma pessoa que viveu isso, num país que viveu isso e que agora está lutando contra o mesmo regime, porque por mais que a Rússia hoje se diz ser democrática, quem sabe um pouquíssimo do que está acontecendo lá, não tem liberdade lá. Não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de religião, por exemplo. E isso num país que nem é abertamente comunista ou socialista, né? Então, isso é uma coisa extremamente perigosa e extremamente séria. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês mais uma vez conosco. Seja muito bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, não conhecia ainda a gente, não conhecia o nosso ministério. Nós convidamos você, inclusive, para assistir outros conteúdos que nós temos aqui, porque hoje você vai ver mais um testemunho, né? Nós temos um quadro aqui no canal chamado Qual a Sua História? E nesse quadro nós trazemos testemunhos de vários lugares, de várias pessoas, sejam daqui do Brasil, sejam de fora. E hoje a gente tem uma convidada que é um pouco brasileira, um pouco estrangeira, nasceu fora do Brasil, morou um pouco aqui, hoje está em outro lugar também. Vocês já vão saber. Exatamente. E pela graça de Deus, né, nós vamos ter um assunto aqui que hoje é o epicentro, né, que é a Ucrânia, né? A gente vai falar, vai trazer a Svitlana. Acho que pronunciei corretamente, não sei. Ela depois vai se apresentar para vocês também, que ela nasceu na Ucrânia enquanto ela fazia parte da União das Repúblicas Soviéticas. Então, ela nasceu num regime comunista, né? Como que é um cristão viver num regime comunista? Então, hoje, para a glória de Deus, vocês vão ter esse vislumbre da história dela. Sim, e nós conhecemos, antes de conhecer a história dela, né, William, nós conhecemos ela através de um programa com a Darleide, lá na TV Novo Tempo, onde a gente ouviu ela falando sobre um tipo de pedagogia para adultos que se chama Andragogia. an- andragogia. É, ela depois pode corrigir a gente, porque eu sempre erro a palavra, mas foi assim uma palestra muito incrível que nós gostamos muito e depois, um tempo depois, a gente teve conhecimento da história de quem era ela. E hoje nós temos o prazer de compartilhar essa história para vocês e também para ela compartilhar qual é o ministério dela, a missão dela, o que que ela está fazendo hoje, né? Além de contar um pouquinho de como foi a experiência dela e da família dela, da onde ela veio, né? Ela esteve há um tempo aqui no Brasil, hoje ela está no Japão, né? Em missão lá, mas ela também vai falar isso para vocês durante o testemunho, né, William? Amém. E antes de mais nada, vamos para o nosso Criador e após iremos trazer aqui para vocês a Svitlana. Oremos. Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por essa semana que se findou, por essa semana de lutas, Pai, que passamos e, acima de tudo, de vitórias que o Senhor derramou sobre cada um de nós. Obrigado pelo seu poderoso e imenso amor por cada um de nós, de maneira imerecida. O Senhor está constantemente colocando a sua mão para nos ajudar, nos direcionar a ter decisões ao seu lado. Que nesse momento, Pai, o Senhor possa abençoar cada família que está acompanhando este conteúdo, aquelas que também irão ver futuramente, Pai, eventualmente, que possa impactar a vida delas, Pai. Assim como nós somos impactados ao ouvir a história da Civitrana e de sua família, para que possamos ser cristãos fiéis, firmes com o propósito, Pai, enquanto estamos aqui neste mundo. Que o Senhor possa abençoar novamente as conexões também. É o que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, vamos conhecê-la. Vou colocar aqui ela na tela e dar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. É um prazer nosso. Bom, depois eu gostaria muito que você falasse o seu nome para o público, porque a gente nunca vai conseguir falar ele certo. O nome sempre gera uma conversa, né? Porque para o brasileiro é um nome um pouco diferente.
Lá no meu país, esse nome é bem comum, bem comum. Então, ele existe, se você assistir, assim, às Olimpíadas, né, algum esporte, sempre tem uma Svetlana por aí. Mas, basicamente, eu sempre brinco que se você falar a palavra sweet, de doce em inglês, sweet, Lana, fica Hum, próximo o suficiente, né? entendo. Então, Perfeito. está ótimo assim, mas também o pessoal me chama de Lana, que já Hum. simplifica um pouquinho, então fiquem à vontade de simplificar ali esse nome longo. Perfeito. Então, vou chamá-la de Lana. Os Isso. momentos que seguem são seus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e esses momentos aqui de compartilhar essa história. Amém. Muito obrigada, gente. Obrigada. Ok. Então, eu recebi esse convite todo especial de vocês e será um prazer muito grande compartilhar um pouquinho sobre a história, sobre alguns dos pensamentos e alguns projetos que a gente está envolvido nesse momento, né? Como vocês já comentaram, eu sou ucraniana, eu nasci na Ucrânia, que ainda era parte da União Soviética, e a nossa vida naquela época era muito diferente da realidade que muitas pessoas hoje vivem. Então, eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, mas talvez é interessante entender que não era só uma dificuldade assim financeira, por exemplo. Na União Soviética, todo mundo era pobre, todo mundo tinha o mesmo, que era nada. Né? A gente tinha muito pouco, todos os nossos amigos estavam na mesma situação. Mas não era só isso, porque as pessoas que viveram em condições precárias financeiras, isso infelizmente é uma realidade de vários países até hoje. Né? Então, eu sei que para o público brasileiro, muitas pessoas têm raízes em condições meio precárias lá. No nosso caso, era muito mais que isso. Era a questão de falta de liberdade. Não tinha liberdade para você se expressar, não tinha liberdade para movimento. Então, os meus pais nunca saíram da Ucrânia porque não tinham esse direito, né? Não tinham essa liberdade. Nós, como crianças, nós não contávamos na escola que nós éramos cristãos, por exemplo, porque já mesmo na minha época, que era próximo já ao momento que caiu a União Soviética, mesmo assim, ainda não era tão seguro você simplesmente falar que você era cristão. Então, a gente ia para a igreja no sábado, a gente ia para a escola na segunda-feira e ninguém basicamente sabia o que a gente fazia no sábado. Com o tempo, eu fui numa escola particular para estudar inglês, a primeira desse tipo na minha cidade, que abriu depois que caiu a União Soviética. Então, veja, isso já na Ucrânia independente, e lá a escola estudava nos sábados, era 6 dias, porque tinha matéria a mais, tinha, enfim, algumas línguas estrangeiras e tal. E eu não ia nos sábados, eu passava o dia na igreja e lá na minha classe ninguém sabia aonde que eu estava. Sabiam assim mais ou menos, mas ninguém entrava nesse assunto, nem eu. Porque ainda assim não era muito aceito fazer o que a gente fazia. Agora, isso já na minha vida era uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais tranquila. Na época dos meus pais e dos meus avós, isso era completamente diferente. Tanto é que a Adriana e o William conheceram já o documentário chamado Vidas Entre Páginas, que nós fizemos em 2017 sobre a história da minha família. Era um sonho de longa data meu de gravar alguns testemunhos deles, porque as histórias são incríveis. A gente cresceu com essas histórias e para nós elas fazem parte da nossa identidade, eu, a minha irmã, por exemplo.
E eu sei que outras pessoas apreciam isso. Então a gente fez esse documentário e quem quiser assistir, ele é livremente acessível aqui no YouTube, então fiquem à vontade de fazê-lo. Mas lá registramos algumas histórias dos meus pais e dos meus avós, que viveram numa época que não era simplesmente não aceitável ou um pouquinho estranho de você comentar que você era cristão, mas era legalmente proibido. Era uma coisa pela qual você ia passar um tempo na prisão, assim, no pior caso, né? Você poderia perder o direito qual que é o termo para isso em português, mas a guarda dos seus filhos. Você perderia a guarda dos seus filhos se os filhos fossem vistos na igreja, por exemplo, num sábado. Então o governo podia tirar os filhos dos pais, etc. Isso acontecia. O meu avô era um pastor da igreja adventista naquela época, na época que o pastor não era pago, que o pastor trabalhava para a igreja sem receber o salário, como é hoje. Trabalhava também em paralelo em algum tipo de emprego normal, para que não seja assim, para que o governo não tenha tanto problema com ele, né, fazendo essa parte de pastor. Só que tinha um problema muito grande com isso, porque sendo um cristão, você não poderia você não poderia entrar, você não ia entrar no Partido Comunista. E sem essa afiliação com o partido, você não poderia trabalhar em nada, basicamente. Então, o meu avô, que era um contador, que tinha um emprego muito bom como um jovem, quando foi chamado para ser pastor, ele teve que largar tudo aquilo e ele passou a trabalhar assim na floresta cortando árvores. Ele limpava ruas, limpava banheiros públicos, fazia qualquer coisa para ter qualquer emprego que não pedisse essa afiliação com o partido, para que à noite, né, no seu tempo livre, possa ser um pastor também. Então tem várias histórias dessas lá na minha história. E esse documentário vai estar na descrição aqui do vídeo para que vocês possam também acessar e também assistir com assistir. mais São detalhes, 3 né? partes, muito bem elaborado, com várias histórias mesmo muito interessantes. Sim. Lana, a gente Isso, Lana. queria saber se você podia falar um pouquinho dessa parte que você está citando, explicar para o pessoal por que o cristianismo era algo proibido dentro Da União da Soviética. União, da O regime União. comunista, né? Por que isso era algo assim, não pode? Assim, Porque geralmente o cristão, ele ajuda, né? O alheio, não tem uma coisa e- contra. Por que eles e- sentiam uma ameaça, eu né? acho que também porque assim, a gente vive aqui no Brasil, num país que A há liberdade liberdade, religiosa. né, religiosa e você pode professar qualquer fé. Então, às vezes fica difícil para a pessoa entender Como assim? como que é assim, tipo, não pode, você não pode falar que você é cristão, você não pode fazer isso, você só, enfim. Fala um pouquinho por que disso, assim, o que que eles alegavam, né, para você não ter partido religioso. Certo. Veja, o regime comunista é um regime antirreligioso, anti-Deus, né? Pela definição, é um regime completamente que não dá espaço a uma crença espiritual. Então, pela definição, o comunismo não é algo que convive com o cristianismo. Então, não era uma coisa assim específica que só aconteceu lá na União Soviética. O socialismo ele não deixa lugar para cristianismo, para uma crença, para Deus, basicamente, né? Então, a explicação é muito simples. Não era nada diferente do que hoje nos países que têm o Partido Comunista em poder acontece
exatamente a mesma coisa. Ainda hoje, sim, Ainda hoje, sim. exatamente. A gente até queria que você compartilhasse uma história que nós vimos muito interessante, né? Que vocês se reuniam para escrever os livros, né? Na língua de vocês, e tinha todo um cuidado, né? Para que não fosse descoberto, né? E depois de impresso, como seria a distribuição também, né, desses livros. Então, a gente achou bem interessante você também compartilhar aqui com o nosso Sim. público hoje Mas se a essa gente está experiência. falando muito essa história, você pode continuar e depois você entra nisso aqui. Como o quê? Se por um acaso a gente está pulando alguma parte que você ia falar do decorrer da sua história, é, Ah, ok, não, tranquilo. e a gente vai Entendi. pensando assim, fala disso, e às vezes você também tem alguma outra coisa para falar, mas Sim, fica à sim. vontade. Essa parte da história é, para mim, a mais tocante, que expressa assim a fé deles, dos meus avós e dos meus pais, de uma maneira extraordinária. Isso era na época que os meus pais eram crianças. Então, antes de mim, eu já não participava disso. Mas naquela época que os meus avós eram jovens, as famílias jovens, não tinha liberdade de expressão e, consequentemente, não tinha onde comprar livros. Hoje a gente vai em qualquer loja de livros, hoje a gente tem o Amazon ali, o Kindle, etc. Você pode comprar um livro sobre budismo, sobre cristianismo, sobre sei lá mais o que. Você é livre para entender, explorar esses assuntos. Na região, na época de comunismo, não tinha livros religiosos de qualquer religião. Então, eu sou cristã, a gente, claro, tem essa parte da história, mas não tinha qualquer outra coisa, não é só isso que não tinha. Então, os cristãos que viveram naquela época, eles queriam mais informação, eles queriam saber mais, eles queriam entender mais, eles queriam algum novo material. Então, chegavam livros clandestinos de alguns outros países que iam, assim, as pessoas de lá enviavam sabendo que não tinha, né? Então, corria um perigo enorme todo mundo que era envolvido nessa cadeia toda de enviar, receber, copiar os livros, né? Mas na igreja pequena, de cerca de 30, 50 pessoas que tinha na cidadezinha dos meus avós, quando chegava um livro desse, que podia ser de autoria de qualquer cristão por aí, tinha livros da Ellen White, que na igreja adventista são muito apreciados, tinha livros sobre estudo da Bíblia, a lição da escola sabatina, por exemplo, tinha sermões, né? Então, coleção de sermões, qualquer outro livro. Esses livros eram tesouros porque não tinha como você comprar. Você simplesmente esperava que chegasse algum dia alguma coisa interessante aí. E quando chegava, as pessoas tinham tanta sede que elas queriam aquele livro, elas queriam ler, mas também reler, voltar aquilo. Porque, mais uma vez, hoje eu tenho, I don't know, 200 livros aí que eu não tinha ainda a oportunidade de ler e estão ali me aguardando. Naquela época não tinha isso. Tinha aquele novo livro, um por ano, e todo mundo queria, né? Então, o que, que as pessoas faziam? As pessoas copiavam. Copiavam à mão, para começar. Chegava aquele livro e passava de família em família na igreja, e as pessoas copiavam, página por página, palavra por palavra. Eu tenho esses livros no documentário, a gente mostra o processo todo. O meu avô mostra como que era copiar, como que era literalmente fazer, criar aquele livro. Ele fazia as capas para os livros. São coisas lindas, né? Feitas à mão, copiadas à mão, porque assim era o único jeito deles terem acesso àquela leitura. Uau. Incrível. Isso lembra até os valdenses, né? Os valdenses, no Sim, livro O Grande Conflito, né? Relatou que eles tinham realmente essa experiência, né? E a gente percebe, olha a importância que era colocada para levar, espalhar essa luz, né? Até arriscando a própria vida. Então, Sim. assim, sim,
de tudo a palavra de Deus. E Sim, é interessante que a gente consegue ver essa história nos tempos atuais aí, né? Que não faz muito sim. tempo, né? Verdade. Então, assim, isso motiva a nós. A gente tem uma liberdade religiosa aqui no país e às vezes a gente faz até pouco caso, né? É. Do estudo, de ir à igreja. Então, olha A só gente muitas vezes não tem Deus como prioridade, né? Na sua vida. isso. E quando as pessoas estão, por exemplo, né, como a família dela viveu, que não tinham como viver de maneira assim livre, todos os momentos que podiam se entregavam verdadeiramente ali a estudar a palavra de Deus, a compartilhar aquilo. E hoje a gente tem toda a liberdade do mundo e ignora, né? Isso é Sim, muito eu triste. me recordo que teve um livro, acho que foi o Desejado, que foi que levava 2 semanas, né? E tinham poucos intervalos para descanso e alimentação, mas era praticamente quase 24 horas lá escrevendo o livro. Então, assim, é uma dedicação, né? E uma crença, uma fé muito forte É verdade. que inspira Deus nós seja aqui desse lado, louvado né? pela sua família. Deus seja louvado. E Amém, amém. conta pra gente, então, como continuando essa história, né? Depois você falou que foi para essa escola particular de inglês, que eles começaram a ver que tinha alguma coisa. Como que procedeu depois daí a sua convivência aí na Ucrânia e o que que aconteceu depois, para o pessoal saber? Bem, já na minha vida, quando caiu a União Soviética, abriram-se as fronteiras, né, culturalmente falando, também legalmente falando, a gente podia sair. Agora a gente não saía porque a gente não tinha dinheiro. Então, a viagem maior que na minha infância toda, até que eu eventualmente saí da Ucrânia, foi literalmente ir para a praia no verão e para os meus avós que moravam longe de nós. Era isso. A praia, gente, para o brasileiro, para mim foi muito engraçado porque meu marido é de São Paulo e ele cresceu na praia. Praia linda, maravilhosa ali, de litoral de São Paulo, né? Quando eu falo praia para um brasileiro, vocês imaginam uma coisa com areia branquinha, aquele mar maravilhoso, montanha e tudo mais. Para nós, praia era a coisa. Quem é de Curitiba, Paranaguá, ali. É aquela praia onde se pesca e coisa suja, coisa meio que, né? Para nós já era praia, para nós já era maravilhoso. A gente tinha família na Crimeia e a gente ia lá passar uma semaninha com eles. Era a coisa mais linda do mundo e o evento do nosso ano. Praia assim, sem nada, água e areia qualquer, assim, meio não muito branca, sabe? Ah, mas com o tempo, na minha vida já, o país foi se abrindo, o mundo foi se abrindo para nós. E em um momento interessante, chegou um programa dos Estados Unidos de intercâmbio, mas não somente intercâmbio como hoje é feito. Você vai lá, você, né, se diverte ali um pouco, vai para a escola um pouco, é uma coisa muito assim de diversão mesmo. Naquela época, a gente está falando de ano 2000, 99, 2000, 2001. Existia um programa de intercâmbio cultural no sentido de educar o povo americano sobre como era a vida nos países ex-União Soviéticos, né? E educar também ao nosso povo sobre os Estados Unidos. Então, Guerra Fria, toda aquela história ali, né, complicando os relacionamento entre os países políticos e etc. Estados Unidos tinha essa iniciativa de levar algumas crianças para lá, deixar passar um tempo, viver com uma família lá, ir para a escola lá e voltar, né? Então, esse intercâmbio, ele era, imagina, para nós, eu que nunca na minha vida vi um avião de perto, vi qualquer coisa assim de uma viagem longa, né? Não era uma coisa que a gente sonhava, porque a gente sabia que não ia acontecer, não tinha condições. Então, aconteceu que eu participei dessa seleção para fazer o intercâmbio. E a única
a maneira que eu consegui participar foi o fato de que eu estava nessa escola particular para a qual eu me preparei, estudei, consegui entrar, que foi difícil, mas era o meu sonho, estudar o inglês, estudar outras línguas. E eu passei, e mais uma vez eu só passei porque eu falava inglês o suficiente para passar nos testes ali. Demorou um ano, tinha vários níveis ali, cada nível, a grande maioria das crianças, claro, não passava, né? Passava só um pouquinho, e aí você ia ali passando, até o estágio final ali. No final foram naquele ano um pouquinho menos de 100 crianças da Ucrânia para Estados Unidos. E eu tive a bênção, né, de estar no meio desse grupinho ali que foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, imagina assim agora, né, a parte dos meus pais. Eles nunca saíram da Ucrânia. A minha mãe foi para a Polônia uma vez, o meu pai também saiu um pouquinho para conseguir um carro, mas assim, era uma coisa, aquela uma vez na vida, né? Imagina para eles, a filha de 15 anos, é o que eu tinha na época, de mandar para Estados Unidos, num avião, que eles nunca tinham entrado num avião. Então, eles entendiam que era uma oportunidade da vida, não, talvez não tivesse mais. Então, eles entendiam a importância daquilo e eles me deixaram. Só eles tinham uma única condição, que se tivesse uma igreja adventista no local que eu estaria inserida, aí eu podia ir. Porque eles sabiam, e a nossa igreja, a quem está assistindo, talvez que não conhece, a nossa igreja é uma igreja mundial, muito bem organizada e de uma maneira muito bem conectada, no sentido de que os meus pais, sem conhecer uma pessoa nos Estados Unidos, sabiam que se tivesse uma igreja, e se eu chegasse lá e falasse, eu sou adventista, eu seria acolhida, né? Eu teria ali um apoio a mais, e eles se sentiram à vontade o suficiente para me dizer, se tivesse igreja, você vai, se não tiver igreja, aí a gente, né? E nós não tivemos uma escolha para onde iríamos. Era o sistema ali, as pessoas lá, enfim, que escolhiam o lugar para cada criança. Eu acabei indo para Dakota do Sul, South Dakota, que não é nem assim, um estado que as pessoas sabem que existe nos Estados Unidos, né? E realmente não tinha nada naquele lugar, nada. A maior cidade tinha, eu acho que tipo 300 mil habitantes, alguma coisa. Cidade pequena, no meio de plantações de milho. Mas tinha igreja. Tinha igreja, então, né? Eu tinha ali a permissão e a bênção de eu sair da Ucrânia e ir lá. Eu passei um ano lá. E naquele ano, claro que né, abriram-se os meus pequenos olhos para muita coisa. Eu decidi que eu queria estudar fora, porque eu descobri a psicologia lá. A escola americana era muito diferente da nossa escola. Eu tinha a oportunidade de conhecer algumas coisas diferentes, de experimentar algumas matérias diferentes, entre elas a psicologia. Então, era ali que eu me apaixonei pela psicologia, decidi que era isso para mim, e de lá para frente já começa a história da Inglaterra. Ok. Antes de você entrar na história de como foi na Inglaterra, me veio à mente duas coisas, assim, se você poderia falar um pouquinho mais. Uma, como que era, então, essa diferença de ensino? Como que o que vocês aprendiam na escola na época que você estudava na Ucrânia? E vai responder nessa porque eu esqueci qual que era a outra pergunta. Vai surgir. Ok, dois lados a isso. Então, de um lado, o ensino na Ucrânia, ensino soviético, era extremamente forte nas exatas. Tanto é que eu cheguei nos Estados Unidos com 15 anos.
Eu fui para a escola, eu cheguei em, assim, um mês antes do começo do ano letivo, eu fui para a escola como sophomore, que no sistema americano, são 4 anos de high school, né, ensino médio. E aí, freshman, primeiro ano, sophomore, e aí mais 2 anos. Eu vi que era tão fácil para mim, que eu sabia de tudo aquilo, que eu fui para a diretoria, olha só, né? A ousadia da criança. Eu não pedi para ninguém, eu simplesmente cheguei lá, falei assim: ó, tá fácil demais para mim, me coloquem no último ano do ensino médio, que era senior. Então, lá normalmente você tem 16, 17 anos, dependendo, né? Quando você chega lá naturalmente. Eu, com 15 anos, eles me colocaram lá, realmente, porque eles viram a transcript das matérias que a gente estudava e tudo mais, me colocaram sem perguntas, sem questões, no último ano. Então, eu tenho diploma de terminar a educação americana com 16 anos, eu virei 16 lá, simplesmente porque o nosso ensino era tão forte nas exatas, né? Então, esse era um ponto. Mas, junto com esse nível alto de ensino de exatas e tudo mais, o que a gente recebia de, por exemplo, habilidade de se expressar, escrever, né, criatividade, era zero. Zero. Então, o que eu vi lá nos Estados Unidos, onde você podia falar, onde você não somente podia ter uma opinião, mas a expectativa era que você soubesse aprofundar, que você soubesse defender a sua opinião, né? O debate ali famoso deles, que eles fazem, os clubes e tudo mais, era incrível para mim. Além disso, assim, possibilidade de escolher algumas matérias. Então, algumas matérias eram definidas, você tinha que fazer. Outras, você tinha total liberdade de escolher. Então, eu escolhi, por exemplo, psicologia, porque eu não sabia o que era. Simplesmente assim, né? Escolher algumas outras coisas para ver o que era aquilo. Então, aquilo me abriu os olhos nas diferenças e nas possibilidades, né, daqui para frente para minha vida. Uau, que incrível. E a gente percebe que tem um antagonismo, né? Porque no regime comunista, né? Eles meio que deixam a criança fechada, né? Ela não pode se expressar, como você comentou, porque, na verdade, quem vai pensar por ela vai ser o próprio governo, né? Não você por si mesmo, né? Então a gente percebe que tem essa uma diferença. Aqui mesmo a educação nossa, né? Ela é mais democrática, né? Vamos dizer assim, né? Atualmente. Mas Uhum, pensa viver num regime realmente assim, né? Mais fechado, né? Que tem uma opressão. Então você já cresce nesse conceito, né? De sempre baixar a cabeça, né? uhum. E não conseguir se envolver também, né? Limita nosso potencial. Sim. É, não pode falar. Só comentar aqui que muitas vezes eu vejo e eu me realmente surpreendi muito com isso no Brasil. Porque a gente tem amigos que são muito a favor do socialismo, como a ideologia, né, de vida e tudo mais. E as primeiras interações que eu tive no Brasil com algumas pessoas assim, jovens da nossa idade, que pensam desse jeito, gente, eu pensava que as pessoas estavam brincando comigo, porque eu sou de lá e elas estão comentando, tipo, pra, né, fazer aquela brincadeira e tal. E aí, 2 ou 3 vezes, meu marido depois falava: Não, é de verdade, elas estão falando o que elas pensam. E para mim era uma coisa assim: Mas como que uma pessoa jovem, uma pessoa que foi na faculdade, que sabe um pouquinho da história, pensasse que isso era uma coisa positiva, uma coisa boa? E eu não quero ofender ninguém, e pode ser que alguém que assista ao vídeo, né, tenha realmente algumas preferências, algumas opiniões.
Eu sou como uma pessoa que viveu isso, num país que viveu isso, que agora está lutando contra o mesmo regime, porque por mais que a Rússia hoje se diz ser democrática, quem sabe um pouquíssimo do que está acontecendo lá, não tem liberdade lá. Não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de religião, por exemplo. E isso num país que nem é abertamente comunista ou socialista, né? Então, isso é uma coisa extremamente perigosa e extremamente séria. E eu tenho, claro, umas opiniões muito fortes sobre isso, mas pela minha história. Eu Ah, acho importante mesmo você trazer esse conteúdo, porque a Drica também ela é formada em estatística pela USP, né? E lá na Uhum, USP eles têm muito esse uhum, conceito aí, né, de sim. comunismo e tal, né? E assim, infelizmente hoje tem muitos cristãos aí que gostariam de ver num regime comunista, né? Mas a ideia mesmo da história é quem realmente viveu lá sabe como que é, né? E a gente Uhum, trazendo hoje a história da Svetlana, você consegue enxergar um pouco, né, de como que esse regime funciona, né? Porque tem algumas coisas boas, né, que a lista, né, aquela com a pobreza, que eles têm a fome, né? Só que de fato na prática não funciona assim, né? Porque todos já eram pobres. sim, exato, na prática não, então, assim, tem uma ideologia por trás, mas na prática a gente percebe que não é bem assim. e não é só a prática da União Soviética. Sabe, qualquer pessoa hoje que abrisse os olhos e olhasse em volta, gente, ok, União Soviética foi um tempo atrás, e a pessoa pode falar assim, mas hoje seria diferente. Mas não é, porque você olhar nos países que são socialistas, hoje você enxerga o que é. E no Brasil não seria diferente. Infelizmente, porque esse experimento já tem sido feito muitas vezes. É só você ler um livro que é escrito, um livro, e são milhões que são escritos, né? Mas qualquer livro que é escrito pela pessoa que morou lá, seja isso na Venezuela, seja isso na China, seja isso na Coreia do Norte, seja isso em lugar qualquer que usa esse regime, você entende que não é tão bonito assim que é escrito em né, alguns livros que promovem, porque uma coisa é imaginar um regime maravilhoso onde tudo é justo, outra coisa é colocar isso nas mãos de pessoas falhas, pessoas como qualquer outra que tem uma sede pelo poder, que tem poder ilimitado. Nunca, nenhuma vez na história que nós conhecemos, o experimento de comunismo tem sido bem sucedido. Nenhuma vez. Então, que a gente não se iluda sobre isso. Isso é muito importante. E eu acabei lembrando da minha pergunta, porque era sobre esse assunto relacionado Sim. ao seu país. Quando você falou assim, olha, foi a primeira oportunidade de eu pegar e ir Atravessar a para fronteira, né? atravessar a fronteira. E eu lembrei, nós já trouxemos aqui no canal o testemunho de duas pessoas que viveram em países com regime comunista, né? Um foi o Pavel Goya, a gente trouxe o testemunho dele aqui no canal, Uhum, conta a história dele nesse livro aqui, Um Milagre Após o Outro. Viveu na Romênia comunista. Isso. E o outro uhum. foi o Doro Tarita, que a gente trouxe também. E o título do livro dele é Fugindo para a Liberdade. E era sobre isso que eu queria perguntar para você, porque assim, eu lembro que uma parte que me chamou muita atenção aqui no livro dele, porque aqui ele conta dele tentando Uma fuga, né? fugir, Uma fuga. porque eles não podiam É, atravessar as fronteiras. E você falou aí sobre, né, esse ser programa tudo teve fechado, né? Você sabe de experiências de pessoas que tentaram fugir do país? O durante esse que regime. aconteceu? Sua família chegou a cogitar, a pensar em fazer isso? Como que era, né, essa pressão do governo Uhum. ou as punições, né, se eles pegassem alguém que tentasse fazer isso? Porque você comentou que você mal conhecia, né, outros lugares, né, ia só até os seus avós ou aquela praia lá que você falou. Então,
vocês não saíam muito, né? Então eu entendo que não tinha mesmo nem que sair para visitar. Hoje é tão comum você sair de um Sim, país para o outro para poder simplesmente visitar e voltar para o seu país. Então, Não, ninguém saía. Você tinha que ter permissões especiais para sair, da mesma maneira que ninguém entrava, né? Os poucos jornalistas que entravam. Agora, sim, eu estou falando da União Soviética. Claro que uma vez que ela caiu, aí abriram-se as fronteiras, né? Então, já na minha vida, a razão que a gente não viajava era porque a gente não tinha condições para isso. A gente podia, mas a gente não tinha dinheiro para viajar. Mas na vida dos meus avós era proibido, não era legal, e também ninguém tinha dinheiro para isso. Então eu acho que não, a minha família nunca cogitou isso simplesmente pela natureza de não ter conexões, não ter possibilidades para isso. Ah, o meu avô era pastor, o meu outro avô é, era muito envolvido na igreja, eles eram muito ativos. Então, eu acho que também a missão de servir a comunidade, servir as pessoas assim em volta, ah, manteve eles no lugar onde eles estavam. Mas não, na nossa família ninguém cogitou fugir. Uhum. ok. Eu lembrei, né, dessa história porque foi bem marcante, né? A fuga que a família Tarita tentou Com fazer, certeza, né? com Então, certeza. é difícil, né, para gente que tem tanta liberdade pensar o o quão direito de ir e é, vir, né? Você não tem ter esse toda direito. essa restrição, né? Então, É por isso que é bom ler, né? Então, eu sei que vocês gostam de ler. Leitura é o meio mais próximo que a gente tem de conhecer a realidade de tantas outras pessoas. Isso, hoje, na liberdade que a gente vive, é algo que nós não deveríamos simplesmente deixar passar. verdade, verdade. Não consigo. Mas Ótimo. voltando então para sua história, você viu a oportunidade de ir para a Inglaterra. Com Então, quantos anos foi isso? O que você foi fazer lá, né? Então, assim, uma vez que eu decidi que psicologia era o amor da minha vida e eu ia estudar, eu comecei a olhar as possibilidades e as opções. Na Ucrânia não tinha nada, absolutamente nada, porque era recém, assim, né, saímos recentemente da União Soviética, a educação, o sistema era o mesmo, então não teria o que uma vez que eu vi as possibilidades, né, que eu tinha. Mesmo assim, eu voltei para a Ucrânia, um ano eu tinha ainda para completar a escola lá. Eu comecei a pensar em faculdade lá e, ao mesmo tempo, considerei outras opções. A dificuldade era em pagar alguma coisa fora da Ucrânia. Mesmo dentro da Ucrânia, eu tenho uma irmã menor que eu, 2 anos mais jovem que eu, e de nós duas, se eu ficasse na Ucrânia e os meus pais tivessem que ajudar com a faculdade, só uma iria. A outra não, então, assim como eu era mais velha, eu iria para a faculdade e ela já não, ela iria para um colégio, alguma coisinha mais simples, porque não tinha condições para colocar os dois filhos, né? Para falar nada sobre faculdade fora. A minha família, com que eu fiquei lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma vaquinha. Então a igreja, todos os, sei lá, tios e tias das pessoas que nem me conheciam, sabiam que eu estava lá. Ó, falando nisso, a beleza de não ter ido para Nova York, por exemplo. Porque Nova York já tinha várias pessoas de fora, vários estrangeiros lá. Onde eu estava, eu era a única que tinha um sotaque, que não falava tão bem, né, que falava outra língua, eu era a única. Então eu era o negócio ali da igreja, né, que todo mundo queria tocar, colocar a mão. Então isso facilitou. Deus tem um jeito, né? A gente olha para trás, a gente entende todas as partes do porquê aconteceu assim. Eu não conheci Nova York, mas eu ganhei uma bolsa de faculdade porque as pessoas me conheceram. Então, eu tinha o primeiro ano na faculdade pago para mim, porque era a única maneira que eu podia estudar.
Eu escolhi a Newbold College na Inglaterra, que é uma faculdade da Igreja Adventista, muito mais próximo para mim da Ucrânia, né? Então, do que Estados Unidos seria, por exemplo. Então, eu voltei para a Ucrânia, completei a minha faculdade. Enquanto isso, eles conseguiram o dinheiro, porque as pessoas mandavam $5, $10, né? E precisava de, eu acho, 20 mil libras naquele tempo, que seria 40 mil dólares, alguma coisa assim, para aquele primeiro ano, né? Então, imagina quantas pessoas doaram aquilo. A gente tem todas as listas, eu mandei depois os thank you notes ali para todos eles. Uma coisa linda, sabe? Uma experiência assim singular, realmente. E eu fui para a faculdade na Inglaterra, eu cheguei lá em agosto. Em setembro começariam as aulas. Em agosto eu já estava trabalhando. Eu peguei o primeiro trabalho que eu consegui, que era num restaurante de limpar e servir num hotel. Restaurante, e limpar os quartos e tal, para eu conseguir o dinheiro para o segundo ano, né? Porque segundo ano eu já estaria andando com as minhas próprias pernas. E foi assim. Como eles me ajudaram com o primeiro ano, eu guardei o dinheiro para o segundo, no segundo guardei para o terceiro, e foi assim. Sim, Que bênção. Olha só como Deus cuida. Deus é muito detalhista, né? sim, Eu sempre falo aqui para as sim. pessoas, nosso Deus é um Deus de detalhes. E às vezes a gente Hum, não entende, né, o porquê. Por que aquele lugar? Por que aquilo, Senhor? E sempre tem um porquê muito maior e muito melhor, com um uhum, propósito, assim, uhum, lindo Exato. da parte do nosso Deus, né? Deus foi direcionando, né, a sua vida. E assim, a gente foi. percebe que tudo que Deus fez, hoje você retribui, né, com seus trabalhos também, né, seu ministério. Isso, a Uhum, gente fica muito grato também por isso. uhum. Mas é também legal comentar sobre como o cristianismo foi vivido de fato também por essa comunidade adventista ali Com em Dakota certeza. do Sul, né? Porque é, Um hoje, e estrangeiro, a pessoa que principalmente não agora, conhece, né? né? Depois desse período aí que a gente está vivendo, ainda em meio ainda uma pandemia, enfim, em meio à quarentena aí que todo mundo ficou, nós estamos ficando muito Individualistas. individualistas, antissociais, não Uhum, quer mais se encontrar, uhum. não quer mais ajudar as pessoas, sei lá. Você tá a Tá se perdendo gente algo muito importante, né? tá perdendo os vínculos. E o Uhum, cristianismo ele vive pelos vínculos, né? uhum, E uhum, assim, e isso faz diferença na vida das outras pessoas, faz diferença na vida da Lana. E com certeza uhum, faz diferença na vida de quem você puder contribuir, em quem você puder uhum. ajudar, que está precisando, né? A própria tranquilidade dos seus pais e saber que vai ter uma igreja que vai te acolher já deu um Sim, conforto, né? Porque a É, comunidade tem esse senso de e ajudar, isso né? no cristianismo todo, né? A gente com comentou aqui da certeza. comunidade adventista, né? Porque é a nossa realidade, é a realidade que ela viveu, mas isso Sim. vale para o cristianismo de maneira geral, né? Uhum. Mas aí, então, você foi, fez seu curso, terminou e, Você se formou em psicologia e depois quais foram outros estudos que você fez para se aprofundar aí? e como que você foi aprender português e parar no Brasil? Sim, eu fiquei curioso para saber essa parte também, porque até agora ela falou que fala inglês e tal, mas a língua nossa não é tão fácil que o pessoal fala, viu? Você fala muito bem Sim, português, a gente está sim. curioso como você veio parar aqui, o motivo, o que você fez e quanto tempo ficou, né? Bem, na Inglaterra, o meu foco único e mais nada era o meu estudo. Eu amava a Inglaterra, eu amei a experiência inteira, assim, de estudar lá, de viver lá. Amei o país, amei a cultura, sempre me dei super tranquilamente bem ali. Sempre, assim, fui muito feliz lá. E no estudo da psicologia, eu tive o privilégio de ter uma supervisora de assim alto nível, sabe? Uma pessoa muito bem conectado, muito enraizada na comunidade de psicologia clínica. E ela indicava vários estudos.
Então, durante a faculdade, eu já fiz algumas especializações. Os últimos 2 anos, eu estendi um ano em dois, porque eu estava fazendo 2 outros diplomas em paralelo com a psicologia. Então, eu saí da Newbold já com algumas especializações na área clínica de psicologia. Uma delas era psicologia de traumas e algumas abordagens específicas dentro disso, que era uma coisa que, assim, dentro do amor que era a psicologia para mim, psicologia de trauma era um amor vezes 10, sabe? Uma coisa que caiu como uma luva, eu adorei trabalhar, tive resultados muito bacanas com clientes, enfim, então fui aprofundando nisso. Nisso, eu namorei um brasileiro lá na Inglaterra. A gente namorou e ele, como todos os brasileiros na época que eu conhecia lá, sempre quis voltar para o Brasil. Sempre o papo era a hora que a gente voltar, quando a gente for para lá. E chegou um momento que eu falei, viu? Eu não vou a lugar nenhum. Eu estou aqui, estou feliz aqui, eu fico aqui. Você quer voltar? Tchau! Então, assim, a gente, né, chegou um momento que ele queria voltar, terminar o estudo dele, que tinha mais um ano de teologia no Brasil, que ele queria fazer, enfim. Então, a gente terminou o namoro, ele foi, eu fiquei. 6 anos depois daquilo, a gente terminou super bem. Simplesmente não batiam os planos de vida. Ele queria voltar, eu queria ficar. Então, a gente entendeu que não era para ser. 6 anos depois, a gente conversou novamente. A gente não conversava muito assim, aquele happy birthday, de vez em quando, né? Nada mais que isso. Conversamos novamente. Até aquele momento, eu já tinha uma profissão estabelecida, eu já tinha, assim, uma independência maior financeira, eu já tinha profissão, tinha condições, né, um pouco mais decentes. E ele também, ele já estava trabalhando, já estava inserindo no meio profissional. E ele falou assim: vem aqui passar assim, um tempinho, venha de voluntária, você vai ver como é o Brasil e tal, né? Aquilo. Aí eu falei: ok, vamos nessa, por que não? E aí eu fui para o Brasil, passei um tempinho lá. Como eu já conhecia o Daniel, ah, a gente era muito mais maduro já naquela época, né? Enfim, decidimos casar e eu voltei para Ucrânia por um tempinho para fazer a papelada, né, os vistos e tudo mais. E então fui para o Brasil, a gente casou e morei no Brasil por quase 10 anos. A gente morou no Brasil. Sim. Então, assim, o primeiro ano foi terrível, porque eu pensei que eu ia chegar em uma semana já estaria inserida em vida brasileira e tudo mais, e foi muito difícil, porque diferente da Inglaterra, onde eu caí de paraquedas, mas amei de cara, assim, tudo, e já falava inglês, né, já era muito mais fácil. No Brasil, eu cheguei sem o idioma, eu cheguei sem conhecer ninguém absolutamente, e foi muito difícil para mim. E aí, nesse primeiro ano, eu lutei com esse lindo português, porque não era questão de, né, talvez um dia eu aprenda. Era questão de aprender ou morrer. Era isso. Então, decidi que não ia morrer. O português realmente não é um idioma fácil, né? Então, Não. Até mesmo o pessoal fala da alimentação, né, também é diferente, né? E a cultura, aqui nós gostamos muito de abraçar, né? E geralmente o pessoal na Inglaterra falam que é mais afastado, meio frio, assim, em alguns não, momentos, né? acho que na Europa, no geral, né? Não tem Sim, tanto sim. essa ah, cultura brasileira de apego, de abraço, de toque, não sei. Sim, sim. E aqui no Brasil, os 10 anos que você ficou, o que que você fez aqui? Qual que foram as atividades que você desenvolveu também?
Então, no Brasil, eu tive que me reinventar, sabe? Porque tinha algumas coisas diferentes da Inglaterra. Em primeiro lugar, o meu marido é um pastor da Igreja Adventista, e dentro da Igreja Adventista do sistema, o pastor muda da cidade a cada 3, 4 anos, às vezes mais frequente, né? A gente conversou muito sobre isso porque, para mim, pessoalmente, o que eu estudei, a minha profissão, era muito importante. Era algo que eu amava, amo, né? E então eu coloquei isso para o Daniel. E ele super me apoiou desde o começo, que a minha profissão seria levada em conta para as mudanças e tudo mais. Mas mesmo assim eu sabia que o trabalho dele ia nos tirar de um lugar, a gente não ficaria num lugar só. Então, por exemplo, a questão de ter um consultório como eu tinha lá na Inglaterra, não seria a minha realidade. Então, eu comecei a pesquisar, pensar um pouco mais sobre isso e eu acabei criando o meu próprio nicho um pouco, sabe? Então, eu estudei, fiz um mestrado na Suécia em andragogia, que é o aprendizado de adultos e mudanças globais. Eu criei uma equipe de psicólogos online, é chamado Projeto Jabes, então isso era muito antes do Covid, que todo mundo foi para online, né? Mas a gente fez isso há muitos anos antes, porque eu viajava bastante com palestras, e muita gente chegava para mim de lugares diferentes, distantes, no Brasil. Então, eu tenho uma equipe que até hoje atende online com terapia cognitivo-comportamental. Eu supervisiono essas psicólogas, elas são todas cristãs, todas com especializações em cognitivo-comportamental, que em algum outro momento a gente pode entrar mais aprofundado, né? Mas é uma abordagem dentro da psicologia que é compatível com a crença cristã, diferente de algumas outras que não são, não deveriam ser usadas. Infelizmente, o pessoal usa, mas não deveria, né? Então, eu criei essa parte do meu trabalho. Eu, pessoalmente, fui mais pro empresarial, então psicologia, treinamentos, atendimentos mais de líderes. Então, viajar para dar uma palestra ao cliente e então ter alguns processos executivos de desenvolvimento de liderança. Eu fiz outra especialização nos Estados Unidos em mentorias executivas. Então, fui colocando o meu negócio cada vez mais online, né? Para eu não estar presa a um local. E sabe que deu muito certo, né? Finalmente aí, quando chegou o Covid, quando todo mundo teve que, não todo mundo, mas algumas pessoas, né, tiveram que refazer, reestruturar o negócio para online, a gente já estava online. E aí, quando veio a proposta para cá, para o Japão, também ficou extremamente fácil de aceitar, porque era uma missão que nós dois compartilhamos, uma paixão pelo que nós estamos fazendo aqui, e ao mesmo tempo eu podia continuar tudo que eu tinha no Brasil. Então, as palestras continuam, né? Agora ficou mais fácil ainda, os processos individuais comigo continuam e os processos com a minha equipe continuam também. Uau, que bênção! Sim, É muito bom ver, olha assim, mais uma vez, Deus conduzindo tudo e te dando sim, sabedoria, né? Filha, faz Sim, desse jeito que sim, vai dar certo. Eu queria sim. até aproveitar e perguntar se você pode ou lembra, não sei se pode, porque também tem essa questão, né, do sigilo de paciente e o psicólogo, enfim, mas se tem alguma história de alguém que você atendeu, alguma empresa, enfim, que mais que impactou, né? marcou você, talvez as mudanças que aconteceram, ou a situação em que estavam Hum, e como foi importante ali, ou como Deus te direcionou para ajudar a pessoa ou a empresa, enfim, se tem alguma coisa assim que foi bem marcante na sua hum, trajetória aí como psicóloga. Aí pegando o gancho, eu queria hum, também trazer a questão, porque assim, para nós já adultos, é um desafio enorme
pensar na possibilidade que a gente pode reaprender é, algumas coisas que a gente já tem raiz, né? Como que eu vou desconstruir alguma coisa que está me blindando, né? Para que eu possa reaprender, né? Tirar hábitos ruins, colocar hábitos novos também. Eu acho que a Dona Gogia fala um pouquinho também sobre isso, né? Hum, Provavelmente tem alguma experiência também sim, nesse meio aí. sim. Olha, a gente teria que fazer mais uma dessas para eu contar as histórias, porque são muitas. Assim, eu amo o que eu faço, né? Então isso já ajuda. Mas eu também amo o que eu faço porque realmente eu vejo que Deus atua através de mim na vida das pessoas. Isso é incrível. E eu vejo isso desde o começo. Eu tenho uma história que, na verdade, já não é muito recente, mas ela é muito potente e demonstra o tipo de transformação que a gente enxerga. E ela está no livro que eu tenho, eu disponibilizo para os meus, bem, para qualquer pessoa, né? Então, ela não é sigilosa porque já existe em escrita com permissão da pessoa, mas foi um processo de resolução de traumas com uma moça lá na Inglaterra ainda. E ela chegou para mim com 30 alguma coisa anos, com um histórico muito complexo de abuso sexual na infância, uma vida extremamente complicada, com vários vícios, com uma dívida enorme, porque gastava sem controle. Eu trabalhei com ela por um tempo até que um dia ela chegou e ela falou assim: hoje eu saí de casa e dirigindo no trabalho eu me dei conta que esqueci a minha carteira. E eu pensei assim: ai, que chato, vou ter que voltar. Para ela, isso era mudança incrível que ela viveu. E quando ela chegou, ela estava assim, radiante, sabe? Aí eu falei: o que tá acontecendo? E ela me contou essa história. Antigamente, o que aconteceria naquele momento, ela pensaria: sou burra, sou uma estúpida mesmo, aconteceu de novo, esqueci, agora vou ter que voltar. Né? Teria todo aquele peso, toda aquela cobrança. E por causa do trabalho que a gente fez, não tinha mais nada daquilo. Ela simplesmente pensou assim: é, que coisa, né? Vou ter que voltar e pegar a carteira. Então, aquela pequena mudança parece tão fácil para quem não tem uma história daquela, né? Para quem não carrega um peso daquele. Mas para ela, aquele ponto era o ponto em que ela começou a viver, começou a realmente ter esperança que o trabalho que a gente fez podia ajudar. Até lá, ela já estava comigo por uns 3 meses, talvez, alguma coisa assim. Então, foi muito trabalho, muito esforço para chegar naquele ponto simples. Esse ponto de virada, ele vem para pessoas com quem eu trabalho em diferentes pontos, mas normalmente ele vem. Um ponto onde a pessoa percebe que automaticamente, naturalmente, há uma mudança do que acontece nos pensamentos, né, na mente. Então, o que eu faço muitas vezes, independentemente se a pessoa vem com depressão, ou se ela vem com questões de liderança, ou se ela vem para fazer um perfil de líder, independentemente disso, a gente consegue realmente ter essa mudança com essa pessoa no nível automático, no nível orgânico. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Que lindo, uau. Olha, quem quiser ter essa experiência aí com a Citlana, vai ficar também na descrição aí para vocês poderem acessar o conteúdo dela e conseguir aí Sim, agendar vamos uma deixar consulta com os, ela. os contatos, as redes sociais, o YouTube, tudo para vocês acompanharem também. Não tem limites, agora é online mesmo, então ela está no Japão, mas ainda assim ela preparou o negócio dela justamente para Sim. atender você aí. Uhum. Mas para a gente encerrar,
Se você poderia falar um pouquinho sobre as duas últimas coisas. Duas experiências, né? Uma atual e uma. Uma é que a gente soube, né, que você teve uma experiência em trabalhar num presídio de segurança máxima. Como Você foi essa poderia experiência, né? contar um pouquinho de como foi isso? Uhum. E, pessoal, por que que você está no Japão hoje? O que vocês estão fazendo aí? É, o Hospital de Segurança Máxima, que eu trabalhei na Inglaterra por 3 anos, foi uma experiência única, que me posicionou na área de psicologia de uma maneira muito incrível. Foi extremamente difícil, não gostaria de repetir, nunca mais quero estar num emprego desse, porque realmente foi uma coisa exaustiva. Que você tem que sempre prestar atenção, por trabalhar com pessoas que têm transtornos de personalidade. A gente não trabalhava com pessoas, obviamente, doentias. A gente trabalhava com pessoas extremamente inteligentes, extremamente manipulativas, e por cima disso eram homens ofensores sexuais. Então eram extremamente perigosos. Então tinha assim muitas camadas de proteção a nós que trabalhávamos lá, né? Tinha muitas camadas de treinamento, supervisão, horas e horas e horas que a gente passava com profissionais que nos serviam para debrief e né, a nossa própria supervisão, porque o conteúdo das sessões que a gente trabalhava para ver se a gente conseguia reabilitar esses homens de volta para a sociedade era extremamente pesado, porque envolvia os crimes, né, envolvia o que eles fizeram e etc. Então, era uma coisa que eu sempre comento que criou em mim uma pele grossa. Não é qualquer coisa que me assusta mais. Não é qualquer problema, não é qualquer dificuldade, não é qualquer comentário, não é qualquer coisa que me assusta ou me magoa, porque depois daquilo, realmente uma resiliência, né, uma antifragilidade que desenvolve é incrível. Então, eu sou muito agradecida pela oportunidade, porque também é um sistema que é muito difícil de entrar lá dentro como profissional, né? Existem várias entrevistas e coisas que eu tenho que passar para você entrar lá, porque também não é qualquer pessoa que entra para trabalhar. Então foi incrível, a experiência foi incrível, não é nada que eu gostaria de, de repetir na minha vida. Então essa é a resposta. Por que a gente está aqui? Aqui no Japão nós estamos como parte de um projeto muito joia de começar grupos de cristãos numa cidade moderna, cidade que não é muito cristã, é muito secular, com jovens adultos que não têm muita noção de cristianismo. Então a gente está no primeiro mundo, nós não estamos num lugar onde é proibido, nós somos livres, mas é extremamente complexo o que acontece aqui, o que a gente enfrenta aqui. Tem muitos obstáculos para as pessoas aqui no Japão para entrarem num estilo de vida cristão, muitos obstáculos. E nós estamos tentando, em primeiro lugar, entender a cultura, para entender como nós podemos ser relevantes para eles. Nós não estamos fazendo reuniões evangelísticas, por exemplo, como a nossa igreja costuma fazer. Nós não temos uma base de estudos bíblicos para quem quiser conhecer a Bíblia, porque as pessoas aqui estão tão longe disso que um estudo bíblico adventista não é nada o que elas procuram. Então, nós estamos treinando os líderes aqui, é uma parte do nosso projeto, em uma abordagem muito mais simples, muito mais focada em conhecer, atender às necessidades
das pessoas ao nosso redor. Isso são os nossos vizinhos, isso são os professores nas escolinhas que as nossas crianças vão, né? Os amigos que a gente está fazendo aqui, de convidar para casa, de simplesmente conviver com eles o nosso cristianismo, para que eles nos perguntem, para que eles tenham um interesse a mais, né? E então, para que seja criado um espaço para falar sobre isso. Mais uma parte desse projeto é a criação de alguns centros de influência, que também focarão em atender algumas necessidades, seja isso de crianças que vão para a escola sem comer o café da manhã, por exemplo. Nós podemos oferecer, seja isso para pessoas profissionais que estão buscando algum tipo de capacitação a mais, crescimento a mais na sua profissão. Então, veja, né? Nada a ver com nenhum tipo de estudo da Bíblia, por exemplo, ou alguma coisa obviamente cristã. Nós queremos simplesmente servir as pessoas aqui para que elas talvez possam perguntar por que a gente está fazendo isso, para que a gente possa contar para eles. Então, nós temos planos que, com a bênção de Deus, a gente espera aconteçam, né, logo, de fazer um lugar onde vários grupos de pessoas pudessem simplesmente se sentir em casa. Isso é feito com comida, com games, café. Então, a gente gosta, vocês podem ver ali, tem vários jogos de tabuleiro e tudo mais. Nós gostamos. Então, nós vamos trazer isso para lá também. Nós temos várias, não são palestras, são oportunidades de aprendermos juntos com eles. Dentro da nossa equipe tem profissionais de várias áreas que vão trazer as suas experiências. E assim, pouco a pouco, a gente está abrindo um espaço aqui nessa cidade para uma comunidade cristã que possa servir aos que vêm. Amém. Glória a Deus. É plantando uma sementinha, né? Um lugar e ela vai florescendo, né? Cada vez mais. A gente fala muito no canal. O cristianismo através da nossa vida, né? Tem até aquela parte, se preciso, fale, né? Porque você vai viver aquilo que você acredita. Nesse primeiro momento, a Bíblia deles vai ser vocês. Né? Sim. Vamos orar por isso e convido vocês a orarem pela família da Lana e todas as pessoas que estão envolvidas nessa missão aí no Japão, porque justamente por ser a cultura, né, totalmente diferente. Em um país de primeiro mundo, né, como você tem tudo, por que você vai querer estudar a Bíblia, né, sendo que eu tenho tudo que eu quero? Então, esse é o grande desafio, né, a gente percebe. A pessoa se interessar por aquilo que para nós é muito relevante, né? Exato. Lana, muito obrigada por você aceitar esse convite e compartilhar suas experiências. Foi um prazer assim muito grande para a gente poder conhecer um pouco mais, né, de Nós você amamos essa experiência e do porque seu ministério, né? crescemos muito com essas histórias, né, que nos inspiram e inspira também você, que nós sempre recebemos o seu carinho aqui no canal. E para você que quer saber um pouquinho mais sobre ela, novamente vai estar na descrição todos os contatos aí, os links, os vídeos também, o do documentário Vida Entre Páginas, para que você possa aí se aprofundar nessa história incrível. E também vamos querer o livro, viu? A gente comentou do livro, nós vamos querer, porque o público sempre pede, né? De material para a gente também ajudar a divulgar aqui, para quem também tiver interesse de conhecer mais do seu trabalho, né? E do que você fala, enfim, porque com certeza vai ser muito edificante, né? Com certeza. Para a vida, ainda mais para o nosso público, que é jovem adulto, né? Então, com certeza vai ser muito edificante. Um prazer todo meu e foi muito divertido, muito bacana conversar aqui com vocês. Muito obrigada. Bênção. Você faz uma oração para a gente encerrar esse momento? Faço. Deus Pai, nós estamos aqui com tanta gratidão no coração pelos momentos dessa liberdade, que nós simplesmente possamos nos conectar com pessoas que respeitamos, que admiramos,
possamos nos conectar com tanta gente que tem o mesmo pensamento, que tem os mesmos interesses. Eu agradeço tanto por ter achado a Adriana e o William, por a gente se conhecer agora e por todas as pessoas que vão assistir junto conosco, vão estudar, vão querer saber mais. Eu peço, Pai, que cada família aqui representada, que cada jovem, que cada adulto que vai assistir possa ser edificado, possa crescer, porque afinal, essa é a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas, por nosso caráter, e isso ninguém pode desenvolver em nós. Eu peço que as pessoas que vêm aqui possam desenvolver o seu caráter da maneira que o Senhor sonha para nós, porque a vida abundante é o que Jesus veio para trazer. Não é uma vida qualquer, não é uma vida de sofrimento. Os cristãos estão aqui porque nós devemos empolgar as pessoas ao nosso redor de viverem a mesma vida que a gente vive, a mesma qualidade de vida. E por isso eu peço que nós possamos ser exemplo de qualidade de vida, de experiência de vida, de uma alegria na nossa vida e de abundância em todos os sentidos, porque é isso que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus, amém. 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 Então é isso, pessoal. Hoje vocês conheceram a história da Svetlana. Decorei ali o sweet. E deu certo, viu? E vocês conheceram um pouquinho, né, de como foi a experiência dela vindo de um país Tinha uma comunista, opressão né, contra o sem cristianismo, a opressão. liberdade, né? E para você ver mais histórias sobre essa, vê o documentário em três partes, e é, Três três adultos, três. partes. E é muito bem elaborado aí, tem muitas mais histórias aqui que a Svetlana, Svetlana. a Tá Adriana, certo, tá ótimo. compartilhou conosco hoje. Isso. E também aqui no canal, se você quiser também assistir outra história de pessoas que viveram em regimes assim tão restritos, veja depois o testemunho do Doro Tarita e do Pavel Goya. A gente vai deixar os links aqui também para vocês conhecerem, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia aqui, que Deus abençoe sua vida e nós nos vemos no próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Até Até mais, mais e pessoal. tchau, tchau. Tchau, tchau.